Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre finanças, mais especificamente sobre gestão financeira na vida pessoal. Hoje eu tenho 22 anos, logo mais em abril faço 23 e eu já invisto desde os meus 18 anos, sem falhar um único mês em investir ali, nem que seja um pouquinho todos os meses. E nesse ano, finalmente, eu estou chegando muito próximo do meu maior objetivo inicial, que é os primeiros 100 mil reais. E lógico que para muitos isso pode ser um valor irrisório, dependendo de quanto ele ganha mensal, dependendo da vida que ele teve desde a infância, da onde ele veio, né? Mas para mim é uma meta muito grande, visto que eu comecei a investir pensando em chegar nesse número antes dos 30 e eu tô chegando antes dos 25. Então acaba sendo uma meta bem legal, bem bacana, que a maioria das pessoas talvez nem imaginem chegar nesse número algum dia na vida. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar algumas dicas, alguns pilares que me fizeram realmente chegar nesse resultado que eu obtive. E como você que está começando agora a investir, seja você uma pessoa mais velha, seja você uma pessoa mais nova e queira chegar num patrimônio bacana, principalmente para viver de renda no futuro e precisa de um norte mais interessante para isso. E no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que eu fiz até o momento que me fizeram alcançar esse objetivo tão cedo. Para começar, eu gostaria de falar de uma coisa que poucas pessoas falam quando a gente fala em gestão financeira, que é a questão do seu propósito, o porquê você está fazendo o que você está fazendo, né? Quando a gente fala em gestão financeira, a gente tende a vincular a investimentos, né? Porém, gestão financeira em si é simplesmente gerenciar capital, né? Tanto que na minha faculdade de gestão financeira a gente aprende muito a gerenciar o capital de empresas, não especificamente investir aquele dinheiro, mas gerenciá-lo. Então, quando você vai gerenciar o seu capital, você precisa ter um porquê, um propósito de estar fazendo aquele gerenciamento. Não adianta nada você estar querendo investir ou guardar um capital ou fazer um gerenciamento melhor só por guardar dinheiro, né? Você tem que ter um porquê de estar guardando esse dinheiro. E aí é um ponto que a maioria erra, a maioria esquece de pensar nisso, e é isso que faz com que pessoas continuem ou não por muito tempo fazendo essa questão aí todos os meses. No meu caso, o meu propósito de investir sempre foi me aposentar antes dos 50 anos, mas não aposentar apenas a mim, mas aposentar também a minha mãe, né? Sabendo aí do INSS, sabendo que provavelmente ela vai ganhar muito abaixo do que ela ganha hoje, eu sempre soube que se eu não corresse atrás dessas aplicações por duas pessoas, provavelmente ela não teria uma aposentadoria digna, pelo menos não digna pensando no mundo que eu visualizo para ela, né? Então, eu sempre guardei o meu capital e investi o meu capital pensando na minha mãe. Então, não estou guardando dinheiro apenas por guardar dinheiro, estou guardando dinheiro por ela. E isso faz com que todos os meses eu possa abdicar de coisas fúteis, coisas momentâneas para guardar esse capital para o futuro, porque eu estou lutando por algo muito maior. E aí entra o ponto da dica. Se você não tem um porquê muito forte de fazer o que você está se propondo a fazer, provavelmente você vai falhar no meio do caminho. Teve uma vez que eu estava na aula, um colega meu veio me perguntar sobre isso, né? Ele é um colega mais novo, ele tem 18 anos, se eu não me engano, né? Eu tenho 3, 4 anos a mais que ele, e eu já invisto há muito tempo, né? Ele está começando agora nessa caminhada, começou a trabalhar agora também, e aí ele me perguntou, né, qual a maior dica que eu poderia dar para ele. E foi essa dica que eu dei para ele, né? Porque ele falava que ele não conseguia guardar dinheiro e não gastar depois, né? Ele guardava, chegava em algum momento, ele queria comprar alguma coisa, ele ia lá, tirava e comprava, né? E aí eu falo, cara, quando você não tem um propósito, fica mais fácil você gastar esse dinheiro, porque você não pensa nada além do bem material que você está adquirindo. Agora, se você tem um propósito grande, você vai pensar, pô, será que esse meu propósito vale menos do que esse item que eu quero comprar? Muitas vezes não. Então você deixa de comprar essas coisas fúteis, né? Depende do que tu tá querendo comprar, para focar no teu propósito. No meu caso, como eu falei, é minha mãe. Então se eu olho, por exemplo, pô, vou pegar alguma coisa fútil para comprar, em vez de investir o meu capital. Será que a minha mãe é menos importante do que isso? Pô, lógico que não, né? Ela é bem mais importante. Então eu acabo escolhendo investir o meu futuro, investir esse capital. Então quando você tem um propósito forte, um porquê forte, você se desvia menos do caminho,
né? Você tem menos possibilidades de desistir no meio do caminho. Então, tenha um bom propósito, faça por onde, né? Trabalhe para que isso aconteça e coloque ele à frente de tudo que seja fútil na tua vida, para que você não deslize, né? Para que você continue fazendo todos os meses o que você se propôs a fazer. O segundo ponto, o segundo pilar, é sobre organização financeira como um todo. Então, quando eu falo de gerenciamento de capital, eu não falo apenas em guardar o seu capital, mas entender o que entra, o que sai, o que você compra, o que você deixa de comprar no seu mês. E eu sei, é chato fazer isso, né? É chato. Eu, por exemplo, eu anoto todos os gastos que eu tenho. Seja um cafezinho de R$3, seja uma compra cara de R$2.000. Eu anoto tudo. Se eu entro no meu Notion, por exemplo, que eu utilizo para fazer minhas organizações financeiras, tem planilha de todos os meses do ano passado, por exemplo, com todos os gastos que eu tive. E é ali que eu consigo identificar com o que eu gasto o meu capital. Porque muitas vezes a gente vai gastando sem ver, passa o cartão aqui, passa o cartão ali, quando você vai ver, você não tem dinheiro e você nem sabe que você comprou, né? Então, eu até falo que para uma pessoa que é mais pobre, baixa renda para baixo, né? O enxugar gastos é até mais interessante do que investir em si. Porque muitas vezes você talvez não tenha um capital tão grande para investir. Mas se você organiza o seu capital e você consegue identificar as falhas, né? Pô, eu gasto muito dinheiro com isso daqui que é uma parada fútil, eu posso deixar de comprar, eu posso deixar de gastar. E vai sobrar, por exemplo, R$300 por mês para mim. Pô, esses R$300 por mês já é um começo bem legal para você investir. Então, a organização ela está intrinsecamente envolvida aí com investimento e com buy and hold, né? Comprar ações, fundos imobiliários, CDBs a longo prazo, né? Criar aí uma aposentadoria realmente. Então, tenha uma organização. E só para vocês terem uma ideia da força que é uma boa organização dentro da tua vida e como isso pode te ajudar a enxugar gasto. Nesse último ano, eu sempre fazia compra no mercado semanalmente. Então, acabava a comida em casa, eu ia no mercado, comprava e ia repondo assim semanalmente. Nesse mês, eu passei a ir no mercado, em mercados maiores, né, e comprar produtos mais baratos, só que uma vez só. Por quê? Porque comprando mais quantidade, eu levo desconto. E só nessa pequena troca, eu consegui identificar uma economia de R$150 por mês. E aí você pode olhar e falar, pô, nossa, mas R$150 é pouca coisa, né? Para tudo isso que você está fazendo, acaba sendo um valor pífio, vamos dizer assim. Só que aquilo, se você colocar isso no ano inteiro, R$150 por mês, no fim do ano você já tem mais de R$1.500 economizados, que você pode usar tanto para investir quanto para comprar alguma coisa para você, por exemplo, que talvez não seja tão fútil quanto gastar em um mercado mais caro, por exemplo. Nesse caso, você não abdica da tua comida, você não abdica do que tu gosta de comer mensalmente, mas você economiza fazendo ali uma pequena troca. Outra coisa que me possibilita utilizar com uma boa organização é um cartão de crédito. Hoje, por conta da minha condição financeira, eu consigo ter um cartão de crédito Black da XP que me oferece 1% de cashback em tudo que eu compro. E aí eu consigo usar tanto esse 1% para rentabilizar, quanto deixar o dinheiro aplicado no mês inteiro num CDB que me rende mais 1,2%. Então, em cima do que eu gasto, eu rentabilizo 2,5% mensal, que isso no final do ano dá mais ou menos uns R$700 a mais de desconto. Então, só por eu organizar as minhas coisas, eu consigo visualizar tudo que eu gasto, eu não entro em dívida e eu consigo ainda assim rentabilizar todo o meu capital, ganhando aí pelo menos 2,5 todos os anos só por fazer essas estratégias. Só que isso só funciona se você tem uma boa organização financeira. Não adianta nada você querer ficar usando cartão de crédito, não saber com que tu gasta, vai chegar no final do mês, vai vir um boleto que você nem sabia que tinha que pagar e você vai se estripar em dívida. Então tem uma organização bem feita para você conseguir crescer o seu investimento mensalmente. E o terceiro pilar é o pilar da consistência, que ele é literalmente autoexplicativo, né? Só que a maioria das pessoas não faz, a maioria das pessoas desistem no começo. Lembra que eu falei da questão do propósito? Que o propósito te faz caminhar por mais tempo sem desistir, sem desviar da tua rota? É aqui que isso entra. Então você ter consistência no que você se propôs a fazer é o que faz você gerar um resultado, né? Eu falei lá no começo do vídeo que eu invisto desde os meus 18 anos. E não tem um único mês desde lá que eu falhei em investir. Mesmo, tem mês que eu comprei uma coisa ou outra, tive que investir menos. Tudo bem, mas eu investi. Então eu nunca falhei com esse propósito.
Nunca deixei de investir para comprar outro tipo de coisa que eu estava com vontade de comprar, por exemplo, que muitas vezes são itens fúteis, itens que eu não precisava. Então, eu mantive essa consistência durante 6 anos para alcançar esse patamar de 100 mil reais antes dos 25 anos. Então, se você quer ter um resultado parecido com esse, você precisa ter consistência, mesmo com pouco capital. Ah, mas eu só tenho 200, 300, 400 reais por mês para investir. Tudo bem, tem gente que não tem nada. Então, se você só tem 300, 400 reais, invista isso mesmo. Porque quando você ganhar mais dinheiro, você crescer na carreira e você tiver mais dinheiro para investir, vai ser mais fácil para você colocar mais capital, porque o seu cérebro já vai estar treinado para guardar aquele capital mensalmente. Porque é aquela questão, você não está treinando o valor, você está treinando o ato de guardar. Então você guardar 300 e guardar 3 mil, por exemplo, não faz diferença para o seu cérebro. A parada é você guardar todo mês. Então quando cai o dinheiro na minha conta, todos os meses a primeira coisa que eu faço é aplicar o meu capital, porque se tornou natural de tanto que eu acabei fazendo e repetindo durante esses anos. Então, consistência é a chave para gerar um bom patrimônio a longo prazo. E para fechar, uma dica que é bem interessante que a maioria não fala, que é faça o que está ao seu alcance. Eu vejo muitos gurus aí da internet falando sobre, nossa, você pode começar investindo 100 reais. Pô, tudo bem, mas com 100 reais você não consegue muita coisa. Você pode investir aí, durante anos, e 100 reais não vai te juntar um patrimônio tão relevante. Então, muitas vezes, vale mais a pena você pegar esses 100 reais e comprar 2 livros, por exemplo, que talvez te dê um conhecimento, agregue valor no teu currículo para você subir de cargo e passar a ganhar mais, do que você colocar 100 reais num CDB para ganhar 10 reais no ano, entendeu? Então, faça o que está no seu limite, faça o que está ao teu alcance. Não tente se comparar com o próximo, porque isso nunca funciona. Cada um tem a tua própria vida, cada um tem o teu próprio emprego, os teus ganhos, tua realidade, então não vale a pena ficar se comparando. Agora, se você não tem realmente nenhum capital para investir, tente estudar, tente crescer na carreira, tente melhorar o teu currículo para passar a ganhar mais e aí começar realmente a sobrar aí um capital para investir. Agora, se você tem muito pouco capital, é aquilo que eu falei, eu pegaria esse dinheiro e investiria em conhecimento, que provavelmente o multiplicador de ganho vai ser muito melhor. Você pode crescer mais rápido utilizando esse conhecimento do que o dinheiro parado lá, rendendo 1% em cima de 100 reais, que é 10 reais, 1 real, sei lá. Então, acaba sendo meio inviável. Lógico que, pensando em todas essas dicas que eu dei, isso daqui vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Dependendo da realidade dela, dependendo do emprego que ela tem, dependendo do que ela tem que pagar em casa, por exemplo. Eu tenho um amigo na faculdade que ele praticamente sustenta a renda de casa. Ele tem 3 irmãos que praticamente não podem trabalhar ainda, estão crescendo, né, agora e vai começar a trabalhar nesses próximos anos, e aí vai valer a pena, né, porque eles vão começar a ajudar em casa, só que ele praticamente ajuda a mãe dele a pagar as contas de casa todas sozinhas. Então, para ele é praticamente inviável ele guardar um capital para realmente conseguir multiplicar isso daí. Agora, num futuro mais próximo, que os irmãos vão poder ajudar em casa, vai sobrar uma grana, vai sobrar um cascalho para ele poder fazer esse objetivo. Então, muitas vezes, a gente tenta acelerar as coisas e acaba se estripando, seja em dívida, seja em problemas psicológicos, emocionais e etc. Então, faça o que está no teu alcance, mas sempre busque melhorar, porque quando você melhorar, você vai poder fazer o que você realmente quer fazer. Nesse caso, a gente está falando de gestão financeira, então, no caso, vai ser investir o teu capital aí para a tua aposentadoria. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo realmente bem mais papo furado, né? Conversa olho a olho com vocês, para quem está querendo buscar um caminho diferente na vida. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha para aquele teu amigo que precisa ouvir essas coisas, precisa entender o valor do investimento na vida de cada um. Então é isso, pessoal. Valeu, falou!